será já muito brevemente dada pelo professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, na qual estimo que muitos de nós já conhecemos, mas agora vou aqui tentar ler um bocadinho aquilo que é a trajetória e a grande síntese curricular do nosso professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, para os que de facto não conhecem, nunca ouviram falar, vão poder aqui saber daquilo que é a grandiosa trajetória do professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, que será de certeza o nosso primeiro preletor deste terceiro congresso. O professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia é licenciado em Direito na menção de Ciências Jurídicas Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, isso em 89, é mestre em Direito na especialidade de Ciências Jurídicas Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 93, doutor em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Nova Lisboa, 99, agregado em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Nova Lisboa, 2007, é professor catedrático da Universidade de Nova de Lisboa desde 2009 e professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa desde 2008. É presidente do Instituto de Direito e Segurança, é presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, advogado, jurisconsulto e árbitro, nesse caso árbitro judicial nacional e internacional, árbitro de ação legislativa e fiscal, árbitro do Conselho Econômico e Social e árbitro do Centro de Arbitragem Administrativa. É autor de mais de 300 títulos, com manuais, monografias e artigos científicos com diversos domínios científicos, jurídicos e extrajurídicos, de que se relaciona ao direito constitucional, inclui os direitos fundamentais, o direito regional, o direito eleitoral, o direito nacional público, inclui os direitos humanos, o direito do mar e o direito do espaço. O direito fiscal, o direito da segurança, o direito da religião e o direito comparado de língua portuguesa. Pude aqui, em poucas palavras, fazer aqui a síntese curricular e a trajetória do professor do Dr. Jorge Gouveia, na qual irá ser tratado no primeiro tema de hoje, que será a segurança no mar. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, pouco é todo teu, e mais uma vez agradecer pela oportunidade e por fazer parte deste terceiro congresso e darmos aqui a aula magna que de seguida teremos a honra de ouvi-lo. Muito obrigado. Ora, então, muito bom dia, as minhas saudações, um grande gosto de estar de novo aqui convosco, com toda a comunidade de especialistas, neste caso em Direito do Mar e Direito Marítimo. Portanto, saúdo todos aqueles que nos estão a acompanhar, de várias partes do mundo, também de Moçambique, em particular um cumprimento ao professor Lourenço Dias Silva, pessoa a quem estou ligado e de quem sou amigo há muito tempo, e a todos os colegas que aqui estão, e também, claro, agradecer este convite que me foi dirigido pela Associação Angolana Especializada em Direito Marítimo para participar neste terceiro Congresso Internacional sobre Direito Marítimo, Portuário, Aduaneiro e Pesqueiro. Nestes 2 dias em que vai decorrer, hoje 27 e amanhã 28 de abril, também saudar todos os colegas participantes, também dar os parabéns à organização, e sabemos que estas coisas têm as suas dificuldades, embora haja facilidade por participarmos telematicamente, eu estou a falar de Lisboa, mas também isto tem os seus riscos, as suas ameaças, as suas dificuldades, mas julgo que o resultado é sempre muito positivo e da minha parte é um grande gosto participar neste congresso uma vez mais e dar os parabéns por esta iniciativa, aliás com pessoas de elevadíssima qualidade, que posso ver neste programa que foi oportunamente divulgado. Eu aqui farei uma intervenção inicial e o tema que está reservado é a matéria da segurança no mar. O Congresso tem muitos outros temas, como sabemos, já foram agora mesmo apresentados pela coordenação do Congresso, mas realmente a minha parte nesta intervenção inicial, e também esperando que a Sra. Ministra dos Recursos Marinhos e das Pescas possa chegar o mais depressa possível e, obviamente, assim que chegar, terá sempre prioridade. Mas a parte que me cabe é sobre a segurança no mar. E de facto, é um tema da atualidade por diversas razões. Por razões gerais, todas aquelas que têm que ver com as questões relacionadas com o próprio problema da segurança no mundo, que é um tema hoje da atualidade. Muitas pessoas dizem que a segurança é o tema do século XXI, pelos vistos realmente começa a ser,
Pensou-se nisso quando ocorreu o 11 de setembro, que foi precisamente em 2001, mas pelos vistos, realmente a segurança continua na ordem do dia e o 11 de setembro já lá vai e muitas outras coisas têm acontecido, a última das quais, claro, é a questão relacionada com a guerra da Ucrânia. E, portanto, a questão da segurança é uma questão genérica, mas também tem uma implicação direta nas questões do mar, porque há manifestações recentes de maior insegurança no transporte marítimo, de ataque a navios, de pirataria, aliás, não apenas nos lugares tradicionais, mas agora, por exemplo, também no Golfo da Guiné, na zona atlântica da África, naquela região conhecida como Golfo da Guiné, e, portanto, as questões são questões candentes, são questões atuais, que perturbam o comércio internacional de mercadorias, também o transporte de pessoas, e também questões de segurança nacional que se colocam e que se relacionam com o mar. Portanto, desse ponto de vista, penso que há toda a utilidade em deixarmos aqui alguma reflexão sobre esta matéria, não obstante o Congresso ser um Congresso sobre muitas outras matérias e realmente tem aqui um menu muito diversificado de vários assuntos e de vários temas e, portanto, também por isso dou os parabéns a esta associação e o facto de continuar as suas atividades de uma forma tão eficiente e tão oportuna. Em relação à questão, primeiro da segurança, eu falaria primeiro da segurança, depois do mar e depois juntando as duas coisas, da segurança no mar. Em relação às questões da segurança, até porque a tal ideia de que a segurança é o tema do século XXI, infelizmente, ou felizmente, depende das perspectivas, infelizmente porque há insegurança, felizmente porque nós temos de nos proteger em relação a essas ameaças, a esses riscos, mas de facto nós hoje vivemos num novo tempo que pode ser bem caracterizado por um conceito que um célebre autor alemão, já falecido, entretanto pôde desenvolver e pôde cunhar, um seu professor chamado Ulrich Beck, que realmente introduziu no vocabulário científico em várias ciências sociais e humanas, precisamente a expressão sociedade de risco. Aliás, ele publicaria um livro em 1986, logo a seguir ao desastre nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, e depois mais tarde um outro chamado Sociedade de Risco, e depois mais tarde um outro livro chamado Comunidade Internacional de Risco. E de facto nós hoje vivemos numa comunidade internacional de risco e vivemos num estado de risco. O que é que se quer dizer? Quer dizer que as ameaças e os riscos que nos apoquentam têm vindo a aumentar e as ameaças tanto são internas como são externas. Portanto, as ameaças são de toda a ordem, não são apenas ameaças que venham de um certo lugar. Portanto, aqui as ameaças são por um lado difusas, por outro lado são ameaças que cada vez são mais intensas, que se vão realmente propagando por diversas origens. E, portanto, ameaças externas são evidentes. A questão do terrorismo internacional, tal como ela se foi colocando, digamos, a seguir ao 11 de setembro de 2001, que foi um momento realmente em que surgiu um novo tipo de terrorismo internacional portanto, um quarto tipo de terrorismo que nós não tínhamos tido conhecimento. Já tem havido vários atos de terrorismo ao longo da história. No século XIX havia a moda do terrorismo anarquista. No século XX, o terrorismo nacionalista para a libertação de certos territórios, o caso do País Baixo e o caso da Irlanda do Norte, e também o terrorismo de natureza política, que de facto tem vindo realmente que tem vindo a aumentar e de facto nos tem apoquentado. Mas agora, de facto, temos um novo tipo de terrorismo jihadista de natureza religiosa, que realmente nos tem de facto apoquentado. Mas as ameaças são outras, são ameaças relacionadas também com a proliferação das armas de destruição maciça, por causa da implosão da União Soviética e muito desse arsenal se espalhou por outros países, ou outros países passaram a aceder a um arsenal de destruição maciça, portanto tendo também armas nucleares, ou armas químicas, ou armas radiológicas, ou armas biológicas. Portanto, tudo isso também nos preocupa, aumenta a insegurança internacional, a ciberguerra, a cibercriminalidade, a criminalidade organizada também agora no plano internacional, e portanto tudo isso de facto são novas ameaças que nos apoquentam nós no âmbito dos Estados, mas também dentro dos Estados as coisas também se têm vindo a complicar, com fluxos migratórios que podem perturbar a paz social, com assimetrias económicas e sociais, doenças,
vimos a questão da pandemia, como isso foi uma ameaça interna que nos atingiu a todos e perturbou o funcionamento das nossas sociedades, e, portanto, há a comunidade violenta, a comunidade organizada, a criminalidade da pedofilia, questões da corrupção, tudo isso são fenómenos novos, ou se não são novos, têm hoje uma outra intensidade que não tinham. Portanto, nós vivemos, na verdade, numa sociedade de risco, temos que reagir em relação a essas novas ameaças, novas inseguranças, também ameaças que não são de security, mas são de safety, por exemplo, de catástrofes naturais que se têm a desenvolver, secas prolongadas, cataclismos, terremotos. Portanto, hoje os Estados têm uma percepção muito mais intensa em relação aos riscos e às ameaças que põem em causa o bem-estar e o funcionamento do Estado. E, portanto, é por isso também que dizemos que é um Estado de risco, porque é um Estado que tem em relação a essas atividades, de facto, uma percepção muito mais fina, muito mais aguda, do ponto de vista daquilo que deve fazer para manter a segurança das populações e a segurança das instituições. Portanto, isso significa um Estado de risco, significa um Estado com maiores riscos, mas também um Estado que reage de uma forma mais atenta, reforçando os mecanismos de proteção. Claro, sem nunca deixar de ser democracias. Aqui a grande habilidade e o grande equilíbrio é reforçar os mecanismos de segurança sem nunca deixarmos de ter um paradigma de Estado de Direito democrático. E, portanto, julgo que isso tem sido conseguido nas nossas sociedades, com um ou outro erro pelo caminho pode surgir, mas temos tido essa possibilidade de manter as nossas sociedades dentro de um equilíbrio, de um paradigma de Estado de Direito democrático. Eu pedia realmente para desligar os microfones, que eu assim não consigo realmente falar aqui, peço desculpa por isso, mas realmente não consigo. E, portanto, este é um primeiro aspecto em relação à caracterização da sociedade internacional como uma sociedade de risco. Agora, desculpa, eu assim realmente não consigo, se não chegar ao microfone, eu não consigo falar. Desculpe, chego com o tema. Está a marcar. Chego com o tema. Bom, ora bem, então agora também gostaria de referir a matéria da segurança. Portanto, já fiz uma caracterização breve da segurança em termos internacionais, mas agora em relação à questão do mar. O mar hoje também tem uma importância que não tinha há umas décadas. Aliás, cada vez tem mais importância porque, graças aos avanços tecnológicos e científicos, nós hoje olhamos para o mar com outros apetites que não tínhamos há décadas, ou que não tínhamos, então ainda há séculos, com certeza tínhamos menos. E, portanto, o mar, obviamente, sempre nos acompanhou nas nossas civilizações, sobretudo quer como quer como via de transporte, quer como lugar onde podemos pescar comida, a pesca, naturalmente, mas hoje tem havido, de facto, novas descobertas e novas utilidades que nós podemos extrair a partir do mar. Não só utilidades que têm a ver com recursos minerais, do petróleo e gás natural nos fundos marinhos, por exemplo, mas também novas espécies que são encontradas, por exemplo, algas marinhas que hoje até abrem caminho a novos medicamentos, sobretudo nos fundos oceânicos, e agora mais recentemente a questão das energias renováveis tem sido um dos temas da atualidade internacional, até do ponto de vista de uma lógica de segurança energética, mas também o mar hoje tem proporcionado uma nova fonte de energia, não só a energia das ondas propriamente dita, mas também a energia das correntes. E, portanto, hoje olhamos para o mar não apenas como um espaço de proteção dos Estados, do território terrestre dos Estados, mas também olhamos para o mar como uma zona de novas atividades, de novas utilidades que nós podemos extrair a partir do mar. E, portanto, isso não nos deve fazer admirar, de facto, que possamos olhar para o mar com preocupação do ponto de vista de garantir a sua segurança, porque a segurança do mar é também a segurança do Estado, é também a segurança das pessoas e é a manutenção e a garantia das utilidades que nós podemos extrair a partir do mar. Portanto, se o mar não for seguro, não podemos dele tirar energia. Se o mar não for seguro, não podemos, por ele, fazer atravessar mercadorias. Se o mar não for seguro, não podemos nos transportar em transporte marítimo, se for o caso,
neste caso de pessoas, não só de mercadorias. Portanto, há toda uma preocupação no que respeita à segurança do mar, porque precisamente se o mar for seguro, ele pode dar-nos essas utilidades. Se ele não for seguro, nós não podemos aproveitar o mar com o prejuízo que isso implica para todos nós, para o bem-estar dos povos e dos próprios Estados. Ora bem, então, se assim é, se de facto há hoje uma maior insegurança em relação ao mar, e isso tem sido visível, por exemplo, no aumento dos atos de pirataria, portanto no Golfo de Aden há muito tempo, no Estreito de Malaca, talvez das zonas mais inseguras do mundo, do ponto de vista dos atentados à segurança marítima, agora também no Golfo da Guiné, portanto atos de pirataria, atos de sabotagem, que têm vindo a aumentar, e portanto nós temos que tomar outras medidas que não tínhamos tomado antes para precisamente preservar a segurança não só da navegação, mas a segurança das pessoas e uma ideia também ampla de segurança marítima desse ponto de vista, não só a segurança do transporte em si, mas também a segurança dos Estados nas suas fronteiras marítimas, sobretudo os Estados que tenham fronteiras marítimas. E, portanto, este tema da segurança no mar é um tema hoje amplo, que pode ser visto de várias perspectivas e tem havido, aliás, novas convenções internacionais, além da Convenção Internacional sobre a Segurança Marítima, e portanto, novas realidades que nos despertam a atenção para garantir essa segurança marítima. E eu, agora, desta perspectiva, daquilo que nós podemos fazer em relação à segurança no mar, gostaria aqui de deixar dois tipos de olhar. Um olhar para os espaços que são marítimos, mas são nacionais, são espaços de soberania, por um lado, e por outro lado também, claro, um olhar para o mar, que é um mar internacional, mas que não dispensa, por parte dos Estados, também preocupações de segurança. E, portanto, vou agora, nesta segunda parte, para concluir, fazer estas duas perspectivas, deixar das duas perspectivas, quer da segurança nos espaços nacionais, marítimos nacionais, quer a segurança nos espaços marítimos internacionais. Claro que aqui, à medida que as utilidades nos vão sendo oferecidas e vão aumentando a partir do mar, também deve aumentar a nossa preocupação com a insegurança, e concomitantemente também a nossa preocupação em garantir mais segurança ou diminuir a insegurança que porventura exista na utilização, no uso desses espaços marítimos. Em relação à questão dos espaços nacionais, que é isso que é mais fácil, que tem sido mais evidente. Tem realmente havido alguns progressos. Hoje, do ponto de vista do direito do mar, a convenção realmente importante é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que foi assinada em 10 de dezembro de 1982 em Montego Bay, numa cidade da Jamaica, e é, digamos, hoje a grande convenção, tem em artigos, tem mais de 300 artigos, sobre a codificação do direito do mar e que vai substituir as 4 convenções de Genebra de 1958, e é uma convenção realmente muito importante a vários títulos, também títulos agora na natureza científica e de codificadora do direito internacional do mar, mas é uma convenção que veio também trazer ganhos importantes do ponto de vista da segurança. Claro que em 1982 ainda não tínhamos os problemas que temos hoje do ponto de vista da insegurança internacional, não tinha havido o 11 de setembro, com certeza, não tinha ainda havido o fim da Guerra Fria e estávamos, de facto, num regime de blocos entre o bloco ocidental e o bloco soviético, mas ainda assim essa convenção teve a preocupação de aumentar a segurança dos Estados do ponto de vista da sua perspectiva marítima. Como? Por exemplo, resolvendo vários assuntos em relação à questão da passagem defensiva no próprio direito internacional do mar. Isso foi um aspecto muito importante, porque há novas regras sobre o modo de garantir a segurança ao atravessar o mar territorial e, por exemplo, uma outra realidade também que se tornou nova a partir da Convenção de 1982, que foi, numa lógica de aumentar a segurança dos Estados, neste caso totalmente constituídos por ilhas, a criação da figura das águas arquipelágicas, que precisamente alargaram em grande medida os espaços marítimos à volta dos Estados, que já eram litorâneos, mas sendo todos constituídos por ilhas terrestres, neste caso, também puderam ficar com todo um novo espaço marítimo à sua volta, chamado águas arquipelágicas, com o mesmo regime jurídico da soberania que já existia, que já era reconhecida em relação ao tradicional mar territorial. E, portanto, também isso mostra novos ganhos que a Convenção de Montego Bay veio trazer em matéria de acrescentar uma nova figura jurídica das águas arquipelágicas, que não existia, portanto, mas só se aplica aos Estados que são
totalmente constituídos por ilhas, não aos estados que sejam parcialmente constituídos por ilhas, portanto estas águas apenas podem rodear ilhas, e não territórios continentais, e portanto essa é outra preocupação também que tem sido realmente vincada, além também de novas questões relacionadas com a plataforma continental, também que foi uma figura jurídica que se foi desenvolvendo e que também implica questões de segurança. Portanto, ou seja, os Estados, com esta convenção e depois com a legislação que foram fazendo em termos unilaterais de concretização desta convenção, acabaram por aumentar as suas preocupações em matéria de segurança marítima, como também, por exemplo, a figura que passou a ficar mais clara da chamada zona contígua, que é um espaço que fica entre o mar territorial e depois a seguir o alto mar ou a zona económica exclusiva, entre as 12 e as 24 milhas marítimas ou náuticas, que é um espaço também de proteção do Estado, um espaço para impedir realmente a entrada de navios que possam pôr em causa a segurança do país, violando regras sanitárias ou regras de segurança ou regras fiscais ou regras penais, mas também um espaço de segurança para poder continuar a perseguição aos atos que tenham sido cometidos no território nacional, também no âmbito das leis mais graves da perspectiva do Estado e que tenham sido violadas. Portanto, agora uma lógica não preventiva, mas uma lógica repressiva. Portanto, também isto são tudo preocupações que hoje mostram na realidade que a questão da segurança está presente no âmbito da proteção dos espaços marítimos nacionais. Mas talvez mais importante seja referir, agora mudando para a perspectiva dos espaços internacionais, as questões de segurança que a Convenção de Montego Bay e depois outras convenções posteriores vieram trazer em matéria de águas internacionais, do chamado alto mar. O alto mar hoje tem uma regulamentação muito diferente daquela que teve desde que tem juridicamente um regime. Aliás, o direito romano já lhe atribui um regime de res communis omnium, mas a Convenção de Montego Bay teve aqui um papel muito importante porque veio dividir o alto mar em dois espaços diferentes, isto é, uma coisa é a água, a coluna de água, que só essa agora passa a ser considerado o alto mar, e depois os fundos marinhos, que estão, grosso modo, subjacentes ao alto mar, deixa de ter o mesmo regime do alto mar, que tinha até 1982, e passa a ter um regime autónomo de chamada área, ou zona, em inglês chama-se zone, que é a expressão utilizada, mas prefiro mais a expressão fundos marinhos, ou a chamada área, que corresponde ao leito e ao subsolo, grosso modo correspondente àquilo que está em cima, que é qualificado como alto mar. Mas aqui as preocupações são diferentes, porque o alto mar é de utilização livre, embora com algumas exceções que eu vou falar, pelo menos 4 exceções, enquanto que o leito e o subsolo não são propriamente de utilização livre, mas estão submetidas à regulamentação estabelecida por uma nova entidade que foi criada, precisamente, e tem sede até em Montego Bay, na Jamaica, que é a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que faz a gestão da realidade que sucede e da exploração que é feita dos fundos marinhos, sobretudo a exploração mineralífera que é feita nos fundos marinhos. Aliás, este foi um tema, a parte 11 da Convenção, precisamente trata do regime jurídico da área, foi o tema que provocou um atraso significativo na entrada em vigor da Convenção de Montego Bay, que era para entrar em vigor logo a seguir a 82, mas só veio entrar em vigor a partir de 1993 com um acordo de alteração de algumas das suas normas, o chamado Acordo de Nova Iorque. E, portanto, durante muito tempo a Convenção ficou bloqueada porque os grandes potências não se entendiam sobre o tipo de regime de aproveitamento dos fundos marinhos. Mas o que é em relação ao alto mar, propriamente dito, não tanto agora aos fundos marinhos, o que é que aqui importa dizer do ponto de vista da segurança internacional? Há, digamos assim, 2 temas. Um deles, que não é muito referido, é a questão de o TPI também se aplicar, a jurisdição internacional TPI também se aplicar no alto mar. As pessoas pensam que o alto mar é uma zona de ninguém, mas não é verdade. O alto mar é uma zona internacional, mas por isso mesmo o Tribunal Penal Internacional, que agora está outra vez na moda, enfim, pelas infelizes razões que sabemos do que está a passar na Ucrânia, com os crimes de guerra que têm sido sistematicamente cometidos, bem, para além do crime de agressão, mas o crime de agressão não está efetivo na jurisdição do TPI, mas de facto o alto mar também não é uma zona de ninguém, assim como o espaço exterior, é um espaço onde a prática de crimes pode ser punida, crimes mais graves, crimes internacionais que sejam da alçada do TPI podem ser também puníveis e investigáveis no âmbito do TPI, esse é um aspecto, mas os aspectos mais tradicionais são 4. Portanto, há uma liberdade de alto mar, ou seja, no alto mar os navios
podem ter a máxima liberdade de navegar e de fazer as atividades que muito bem entenderem, navios devidamente registados nos países da sua bandeira, e portanto sabemos que o direito dos países também se pode prolongar a bordo das aeronaves ou a bordo dos navios quando eles circulam fora do território nacional, portanto correspondem uma certa ficção, mas é verdade, de prolongamento da soberania dos países a tudo aquilo que se passa a bordo do navio ou a bordo de uma aeronave, se há um nascimento, ou se há um assassinato, ou se há um óbito, ou se há um casamento a bordo do navio ou a bordo de uma aeronave, pode-se aplicar a legislação do navio da bandeira onde está registado essa mesma aeronave ou essa mesma embarcação. Isso é verdade, mas também é verdade que esta liberdade de navegação não é total, e a liberdade de navegação tem várias exceções, muito importantes, aliás. E no caso do alto mar, há liberdade para tudo, menos para 4 coisas em que não há liberdade, e ainda bem. Quais são essas 4 coisas, enfim, simplificando aqui esta explicação? Não há liberdade para fazer pirataria, não há liberdade para produzir transmissões não autorizadas, transmissões eletromagnéticas não autorizadas, não há liberdade para traficar escravos e não há liberdade para traficar drogas, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. E, portanto, quando o alto mar é um espaço para fazer comércio ou transporte de drogas ou comércio de escravos ou atos de pirataria ou transmissões não autorizadas, não há liberdade de alto mar e, portanto, nessa circunstância, nesse espaço, os navios militares de qualquer Estado podem interferir, podem apresar, podem deter as pessoas que estejam a praticar esses atos no alto mar. Portanto, ou seja, o alto mar afinal não é um espaço de selvageria, não é um espaço de ninguém, nem é um espaço dos mais poderosos, porque o alto mar tem regras para garantir a liberdade de todos e a igualdade entre todos, e tem também regras sancionatórias que impedem que certo tipo de práticas mais graves possam ser consumadas. E sobretudo agora reporto-me à questão penal. Aquilo que tem sido mais referido é sobre a questão da pirataria. A questão dos escravos, isso hoje está ultrapassada, pelo menos em termos tradicionais, embora haja hoje, infelizmente, outro tipo de escravatura que o capitalismo selvagem internacional resolveu criar, digamos, há uma escravatura económica, ainda que disfarçada. Infelizmente isso vai sendo cada vez mais forte e os Estados têm dificuldade em reprimir os novos escravos que por aí andam e que estão a ser escravizados nos seus trabalhos com baixos salários e sem respeito pelos seus direitos mínimos da sua dignidade de trabalhadores. Mas, de facto, aqui neste aspecto há limites que se impõem a certas práticas no alto mar. E aqui os Estados têm uma responsabilidade porque, na verdade, os Estados acabam por ser ainda sempre o último reduto da soberania e, sobretudo, o último reduto do jus poniendi que o Estado pode exercer em relação a essas práticas. Eu reporto em particular agora à pirataria. A pirataria tem sido hoje uma realidade recente, digamos, em que há um recrudescimento significativo da sua atividade. A União Europeia, em particular, enfim, preocupada também como está, do ponto de vista, claro, da segurança das mercadorias que chegam ao espaço europeu, tem realizado várias operações militares, agregando atividades das várias marinhas dos países da União Europeia. Há muito tempo tem havido uma operação chamada Atalanta no Golfo de Aden, em que portanto, na zona do Índico, para manter aquela zona livre de pirataria internacional, sobretudo para permitir a navegação dos navios que vêm do Índico ou do Pacífico para entrarem no Mediterrâneo através do Canal de Suez. Portanto, isso é um aspecto, esse é mais antigo. Agora, mais recentemente, no Golfo da Guiné também tem havido várias práticas de pirataria. E, portanto, é preciso que os Estados tomem consciência de que têm aqui uma elevada responsabilidade através das suas marinhas de guerra e através da sua ação policial para deter estes piratas e para que eles sejam julgados e sejam devidamente punidos. Mas não tem sido fácil, a verdade é essa, porque se por um lado a Europa está preocupada com o fenómeno de não querer, de facto, não querer perturbação no comércio internacional, é a Europa e as grandes empresas transportadoras, com certeza que estão no seu direito, e as grandes empresas que querem precisamente a circulação das mercadorias que vêm sobretudo do Oriente, que são novos espaços de produção de mercadorias e de bens
e esses bens têm que ser transportados de uma forma mais barata possível, através do transporte marítimo, não é o transporte aéreo e muito menos o terrestre, e portanto tem que tomar medidas para resolver este problema. A solução é impedir que a pirataria surja, portanto, na origem, prevenir e evitar que ela se venha a consumar, mas o problema é que também quando ela acontece, matando muitas vezes tripulantes de navios, destruindo mercadorias, essas pessoas que têm essas atividades de pirataria têm que ser devidamente punidas. E aqui o problema é que muitas vezes os países, a começar por Portugal, não têm legislação apropriada nesta matéria. E muitas vezes as marinhas fazem ações de prevenção ou de repressão da pirataria, mas depois não têm qualquer possibilidade de trazer os infratores para os seus territórios, para, nesses mesmos territórios, aplicarem a devida legislação penal, que muitas vezes não existe. Ou se existe, ela não é devidamente adequada. Aliás, posso falar para Portugal, nós olhamos para o nosso Código Penal e não há nenhum crime de pirataria no nosso Código Penal. Não existe esse crime. O que é que existe? Existem vários tipos de crimes. Existe o crime de homicídio, existe o crime de ofensas corporais, existe o crime de furto, o crime de roubo, porque a pirataria pode ser um conglomerado de vários tipos de crimes, não é? Pode ser um crime de roubo, pode ser um crime de ofensas corporais, pode ser um crime de homicídio dos tripulantes do navio, um crime de dano, quando se destrói um navio, um crime de caça privado, quando se detém pessoas ilegitimamente, ou de sequestro de pessoas, mas na verdade não há um crime unificado de pirataria, e isso é muito estranho, porque realmente então Portugal, com a sua história, com luzes e sombras certamente, dos descobrimentos, é muito estranho que Portugal não seja o primeiro país da Europa a ter uma legislação que possa punir devidamente a pirataria. E, portanto, tudo isto mostra realmente a deficiência das nossas legislações em relação a esta matéria da pirataria. E depois isto tem outro problema de natureza política. Não é só um problema da ausência de legislação, é depois também um problema político de as opiniões públicas europeias não pretenderem ter piratas importados para serem julgados nos países europeus e pior, serem colocados nas suas próprias prisões. E, portanto, quer dizer, há aqui um paradoxo que é, por um lado, há uma preocupação europeia com a segurança lá nos lugares onde a pirataria acontece, mas depois a Europa não quer assumir as responsabilidades de trazer os piratas e de os julgar de acordo com as regras de um Estado de Direito Democrático. Aliás, nem sequer tem essas regras. E nem quer ter. Porque o problema é que não tem, nem quer ter. Porque os políticos andam entretidos com outras coisas, nós sabemos que é de segunda importância, mas depois não têm a coragem de fazer a legislação que é necessária para devidamente punir estes fenómenos, que são fenómenos graves que põem em causa a segurança internacional. E, portanto, este é o panorama especificamente no que respeita à questão da pirataria, que tem contornos específicos, mas a insegurança é de outras, tem hoje outro tipo de contornos, porque há também uma segurança que diz respeito, por exemplo, às transmissões não autorizadas. Nós sabemos que o espectro radioelétrico é um espectro limitado, e há muitas transmissões clandestinas, quer transmissões de rádio, quer transmissões de televisão, e o espectro radioelétrico é, por natureza tecnológica, um espectro, um espaço limitado do ponto de vista das ondas possíveis de transmissão, ondas rádio e ondas de frequências de televisão. Esse é outro aspecto. Depois há um aspecto também que é mais clássico e que é muito importante, que é o aspecto da poluição marítima, em que muitas vezes há descargas feitas em alto mar e põe em causa a qualidade dos ecossistemas, tudo isto já para acrescentar a todos os problemas que nós temos nas alterações climáticas que estamos a enfrentar, problemas de biodiversidade, extinção de espécies, do aumento da temperatura, o aumento do nível médio das águas, tudo isso. Também temos questões realmente que tardam em ser resolvidas de poluição marítima ou de diminuição severa dos estoques de pesca em várias latitudes e no que respeita a várias espécies que vão desaparecendo na biodiversidade marinha. E, portanto, são tudo temas que têm a ver com a segurança do mar. E, para terminar, embora me tivesse referido apenas a estes aspectos particulares da segurança, mas a segurança aqui é um conceito realmente global. A segurança é uma segurança um pouco de tudo, não é apenas uma segurança contra os atos criminosos ou contra os atos de guerra no mar, mas é uma segurança também contra as ameaças naturais, os cataclismos, os tsunamis, tudo isso que pode acontecer no próprio mar e que afeta a qualidade de vida das pessoas. Portanto, também hoje
Nós hoje vivemos num novo conceito de segurança que tem sido muito difundido, ao qual temos colocado o nome de segurança humana, e a segurança humana precisamente dá aqui um toque de importância que outros conceitos não têm. Essa questão é muito controversa, há pessoas que não aceitam o conceito de segurança humana, há várias escolas de segurança, a escola de Copenhaga, a escola de Paris, a escola de Aberystwyth, a escola norte-americana, que é a escola mais clássica. Há várias escolas de segurança, ninguém nega isso, mas também ninguém nega que a segurança humana, que foi um conceito introduzido pelas Nações Unidas a partir de 1994, no relatório do PNUD, trouxe aqui um salto de gigante do ponto de vista de fazer mostrar aos Estados, e sobretudo à comunidade internacional, e isto, aliás, muito antes do 11 de setembro de 2001, porque foi em 1994, mas mostrar realmente que a segurança das pessoas é mais importante do que a segurança dos Estados. E a segurança dos Estados só deve ser vista em função das pessoas, porque são as pessoas, é a pessoa humana que é a razão de ser dos Estados e a razão de ser da ação da comunidade internacional. No fundo, a segurança humana é uma visão personalista e humanista da segurança que deve fazer colocar a segurança muito para além de uma ótica tradicional, que era a ótica estadual e militar. A segurança é muito mais do que a segurança militar dada pelos Estados. A segurança hoje deve ser dada por outras entidades que não os Estados, pelas regiões, pelas comunidades locais e até pelas instituições internacionais, por um lado. E, por outro lado, a segurança não é apenas feita pelos militares, a segurança é feita também pelos polícias, é feita pelos bombeiros, é feita pelas pessoas, é feita pelos órgãos de inteligência de Estado, é feita por muitas outras áreas, pela segurança privada também, é feita por muitos outros instrumentos que precisamente estão melhor adequados ao combate a essas várias ameaças, que não são só ameaças humanas, mas também são ameaças naturais. Portanto, hoje a segurança humana é um conceito operacional que nos chama a atenção para o facto de o Estado se dever proteger perante uma maior multiplicidade de ameaças de várias origens, de vários níveis de agressão aos bens jurídicos coletivos que nós devemos preservar. E, portanto, fica aqui esta minha reflexão sobre a segurança no mar, não entrando aqui em muitos pormenores, e saudando uma vez mais a iniciativa, e saudar também os colegas que se seguem. Já vejo aqui a professora Ana Ghisoni também pronta para entrar em ação, e todos os colegas que vão seguir e desejar durante estes 2 dias a maior qualidade possível nos trabalhos e a atenção que devem ter, e da minha parte agradecer também a paciência para me terem ouvido, e desejando também que as coisas corram da melhor maneira, agradecendo de novo o convite. Eu já agora, para terminar, deixo aqui a indicação do livro que eu fiz sobre o direito constitucional de Angola, aliás, que eu pretendo em breve fazer uma nova edição deste livro, Direito Constitucional de Angola. Aliás, visitarei Luanda de 15 a 17 de maio para participar num congresso internacional. E também em breve também irei a Moçambique e, portanto, retomando as minhas atividades. Já agora também matéria do direito do mar, para quem quiser, muito daquilo que eu disse está neste livrinho, no Manual de Direito Internacional Público, editado pela editora Almedina, de Portugal. Podem fazer, aliás, compra online deste mesmo livro, podem fazer o download, digamos, diretamente, automaticamente na Almedina, no site da Almedina, almedina.net, que é o Manual de Direito Internacional Público, lá está atualizado agora na 6ª edição. Portanto, muito obrigado, e estou à vossa disposição. Não sei se haverá agora um período de perguntas, mas muito obrigado pelo vosso cuidado e estou à vossa disposição, e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Jorge Bacelar Gouveia. Nós que agradecemos imensamente por dar aqui essa belíssima aula magna. De certeza, é de facto um tema muito abrangente, certamente, e teve aqui a amabilidade de resumir em basicamente, estamos a falar basicamente 30, 40 minutos, né? Conseguir resumir aqui um tema que é de caráter muito, muito abrangente. Nós agradecemos imenso por fazer parte deste nosso 3º congresso ligado ao setor